Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma tarde de atividades da segunda semana acadêmica do curso de nutrição. Eu sou a professora Fernanda e hoje, juntamente com o acadêmico Heron, estarei moderando as atividades dessa tarde. Em nome de toda a comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição, composta pelo Centro Acadêmico, Atlética, coordenação do curso, professora Suelen Rocha, demais docentes e discentes, gostaríamos de desejar boas-vindas a todos vocês. Aos ouvintes, a participação na palestra será confirmada por meio do preenchimento do formulário que será disponibilizado no chat no final da palestra. Hoje, a nossa palestra será sobre o Código de Ética e Conduta Profissional do Nutricionista, fiscalização. Essa palestra será proferida pela nutricionista Lilis Nunes. Lilis é a nossa representante de hoje, que é graduada, então, pela Universidade Federal do Pará, é coordenadora técnica do CRN 7ª Região, de 2012 a 2020, foi fiscal do CRN 7 no período de 1992 a 2006 e coordenadora da fiscalização do CRN 7 de 2006 a 2012. Atualmente, ela é membro colaboradora das comissões permanentes do CRN 7, de fiscalização, de ética, de formação profissional e comunicação. Além disso, ela participa do grupo de coordenações técnicas do sistema CFN-CRN. Lilis, desde já, nós agradecemos a sua participação. É muito importante nós nos sentirmos próximos do nosso conselho de classe e, no final de sua fala, nós iremos fazer um apanhado das dúvidas e dos levantamentos dos ouvintes no chat e repassar para você. Então, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite em nome do nosso presidente, Fábio Vasconcelos, que hoje está como presidente do CRN 7. Isso para nós, enquanto conselho, é uma honra estarmos dentro da sua instituição de ensino, no Acre, né? Veja que a gente tem essa oportunidade do limão fazer uma limonada, né? Nesse período de pandemia, nós descobrimos outras oportunidades. Então, para nós, em relação ao conselho, que o nosso custo para estarmos dentro das instituições de ensino de todos os estados que compõem a nossa jurisdição é um custo muito alto. Então, por meio dessa pandemia, nós descobrimos essa importante ferramenta de trabalho, né? De termos essa oportunidade de estarmos em todas as instituições de ensino superior dos estados que compõem a nossa jurisdição, que é a região norte. Então, agradeço, Fernanda, pelo convite. Vai ser um momento de muita informação, né? Porque a gente, enquanto conselho, falar de ética é muito importante. Dentro de instituições formadoras, eu acho que a ética ela deveria percorrer toda essa preparação de aprendizado do futuro nutricionista, porque ética faz parte do meu comportamento profissional, né? Então, a gente tem que estar, assim, sempre junto das instituições de ensino. E me coloco, desde já, à sua disposição para qualquer momento trabalhar e se falar sobre ética no período em que você precisar. Nós estamos a postos aqui enquanto CRN 7. Para nós é muito importante preparar o futuro nutricionista com excelência, né? Então, faz parte também da nossa finalidade enquanto conselho a questão da orientação profissional. A gente não só fiscaliza, quanto a gente orienta, a gente disciplina e a gente fiscaliza enquanto conselho de nutricionistas. Então, vamos falar um pouquinho
vou repassar para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem hoje dentro do Conselho, que é uma nova resolução, uma resolução mais atual, né? Código de Ética e Conduta do Nutricionista. Bom, eu mostro aqui para vocês uma historinha, que é para a gente poder refletir sobre como se aprender código de ética. Eu trouxe aqui 2 quadrinhos, 2 tirinhas de revistinha que diz assim: aqui está a minha redação sobre ética, professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. E a outra historinha fala assim: escreva na lousa a palavra ética. E ele diz assim: roubaram o giz, professora. Então, por que eu coloquei essas historinhas aí para que a gente possa compreender um pouquinho sobre ética? Pelo simples fato de que ética é impossível a gente ensinar. Oi? Diz. Só um instante. Coisas acontecem nesse período, é tudo muito novo. Eu acredito que você não está compartilhando a sua tela com a gente. Se você puder verificar o que pode estar acontecendo. Peraí, tá? Você está vendo a apresentação? Mauro, eu não estou compartilhando a tela. Veja aqui comigo. A apresentação está saindo? Ela diz que não está aparecendo. Fernanda? Oi, Fernanda? Oi. A apresentação, ela está saindo? Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Nós te escutamos muito bem. Só a sua imagem da tela mesmo, da apresentação, que não está aparecendo. Essa tela não está aparecendo, é isso? Isso, a tela dos slides. Agora deu certo. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou retornar, então, a historinha, tá bom? Ok? Tá ótimo, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu já falei aqui essa historinha que eu contei para vocês, né? Que a professora, o aluno diz para a professora: aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. E a outra fala assim: escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Então, essas historinhas, elas nos demonstram a seguinte situação: que não tem como a gente aprender ética nem na escola, muito menos na faculdade, né? A ética, ela é uma questão que se traz dentro de um grupo, que é o primeiro grupo que a gente participa quando nasce, que é a família, né? Então, dentro da família, vou passar aqui direto, a gente tem a formação do nosso comportamento profissional no nosso futuro. Então, não tem como a gente ensinar para o nutricionista ou para qualquer outro profissional, para o médico, para o engenheiro, não tem como se ensinar ética. Nós vamos aprender ética em faculdade apenas como uma forma de reflexão do que é certo e do que é errado, correto? Por quê? Porque quando criança eu aprendi o que se chama, dentro do seio da família, a questão da moralidade. E com o passar do tempo, com o crescimento do ser humano, a gente aprende o que se chama de comportamento ético. Então, são duas coisas que andam lado a lado, a moral e a ética. Quando se fala em moral, se pensa no modo pessoal de agir de cada um, que é adquirido e formado ao longo da vida da gente, pelas experiências que a gente passa. Desde pequeno, desde criança. Eu tenho certeza que muitos de nós já passou pelaquela frase da mãe que diz assim: isso você não deve fazer porque está errado. Ou mãe, ou pai, ou tio, ou avô, ou tio, algum membro da nossa família nos chama atenção por algum comportamento que quando criança nós cometemos e vem
a pessoa mais velha nos ensinar que aquilo que fizemos está errado. Tá? Então, a moral, ela o aprendizado é dentro do seio da nossa família, onde a gente tem as normas e as regras daquela família que são pessoais e que são guiadas pela nossa consciência, porque a gente aprendeu o que é certo e o que é errado. E no momento em que se depara com determinadas situações, vem a nossa consciência e diz, não, eu não vou fazer isso aqui porque isso está errado. Eu vou por esse outro caminho que é o certo. Porque vem aquela lembrança dos ensinamentos desde criança. Então, a nossa moral, ela é constituída de forma individual e é o que fundamenta o nosso caráter. Já na ética, essas normas e regras sociais, elas são guiadas pela cultura de uma sociedade, né? Então, a determinada sociedade tem as suas normas. Por exemplo, no Brasil, o homem não pode ter 3, 4, 5 casamentos. Mas existem outros países que a bigamia é permitida. O homem pode ter 5, 6, 7 casamentos, né? Então, isso é guiado pela cultura daquela sociedade. Lá é norma, lá é regra que isso pode. Aqui no Brasil, não pode. E é uma questão do coletivo, essas normas e regras sociais. E aí, através desse coletivo, se constrói um consenso de várias morais. Então, a gente precisa entender que não é através de uma disciplina, que é a de deontologia, que eu vou aprender a ser ético. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o meu caráter já está formado. Do certo e do errado, do modo como eu vou agir diante do meu comportamento profissional. Já está formado, eu já trouxe. Então, não tem como eu aprender a ser ético dentro da faculdade. O que a gente faz dentro da faculdade é apenas refletir sobre o ponto de vista do que é certo e errado através do nosso Código de Ética e Conduta do nutricionista, tá? Então, o nosso código de ética é quem vai ditar essas regras, essas normas do que é certo e do que é errado. Por isso que essa resolução, ela é extremamente importante, porque ela traz deveres, direitos e proibições. Nós vamos ver mais adiante lá alguns artigos que a gente vê bem nitidamente quais são esses limites que o nosso Código de Ética traz. Vejam, aqui eu estou mostrando para vocês, colocando uma pergunta. Como é que foi construído o nosso Código de Ética e Conduta? Hoje nós temos um Código de Ética bem recente, criado em 2018. O antigo que nós tínhamos, ele era de 2003. Então, o que a gente tem? Hoje, uma sociedade totalmente diferente da época que o código foi lançado, por conta da internet, por conta das redes sociais. Então, o nosso código de ética já não conseguia acompanhar esses limites de atuação. Então, precisou ser reformulado. E hoje, enquanto conselho, a gente ainda é muito criticado por conta do código, principalmente em relação às nossas proibições. E principalmente dentro da questão de redes sociais. Teve muita gente no Brasil todo, tá, gente? Não foi só aqui na nossa região norte. Mas no Brasil todo, o nosso código de ética, depois de lançado, sofreu muitas críticas, dizendo que estavam querendo proibir muito a atuação do nutricionista nas redes sociais, que vocês devem ter ouvido falar sobre o antes e o depois, a imagem, né? Postar a imagem do nutricionista do antes e depois, que o código proíbe. E essas críticas, elas vieram, eu costumo dizer, sem consistência por parte de quem critica. Por que eles? Sem consistência. Porque o nosso código de ética foi criado ouvindo a opinião pública. E muita gente não sabe disso.
Aqui eu coloco, como é que foi criado o nosso Código de Ética e Conduta? Foi através de uma consulta pública. O Conselho Federal fez uma minuta de resolução, colocou essa minuta através dessa consulta pública para todos os nutricionistas do Brasil, inclusive estudantes, terem acesso ao exame da minuta, tá? E, posteriormente, depois de ouvir o Brasil todo em relação ao que poderia ser vetado, o que poderia ser dever, o que poderia ser direito da minha prática profissional, depois de ouvir o Brasil todo, é que o código foi lançado. Então, muitas pessoas hoje que criticam nem sabiam que o nosso código de ética foi construído por meio de uma consulta pública, onde você, qualquer nutricionista, e inclusive estudante, tinha o direito de opinar a construção do nosso novo código de ética. Então, as pessoas que criticam hoje nem tiveram interesse de fazer a sua vontade prevalecer. Não entraram na consulta pública, foi amplamente divulgado, inclusive teve um prazo inicial para que as pessoas opinassem, e devido à baixa adesão dos nutricionistas, foi dilatado o prazo, mais tempo para o nutricionista opinar, e mesmo assim, infelizmente, algumas regiões do Brasil tiveram uma adesão muito baixa, principalmente a nossa região norte. Infelizmente, poucas pessoas opinaram. Mas é importante a gente colocar para todo mundo a forma como o Código de Ética foi construído, para que as pessoas que saibam hoje, né, como ele foi construído, não possa dizer: o conselho bateu o martelo, disse que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não foi assim. Ele foi construído de maneira conjunta e todos os nutricionistas e todos os estudantes do curso de nutrição tiveram oportunidade de opinar sobre os artigos desse novo Código de Ética e deixaram o trem passar. Então, hoje, quando às vezes eu digo que as pessoas, que eu vou muito para as faculdades e os alunos disseram: mas por que o conselho proíbe? Aí eu disse: olha, você teve oportunidade de opinar, por que você não opinou? Então, é muito fácil hoje a gente ouvir críticas e ver quem está dentro do conselho, que viu que as pessoas tiveram oportunidade de opinar e não o fizeram. Então, eu faço questão sempre, quando eu falo de ética, quando eu falo do novo código, eu faço questão sempre de colocar como é que ele foi criado, dando oportunidade de forma democrática para toda a categoria e para os estudantes do Brasil todo poderem opinar, e perderam essa oportunidade. E aí o nosso código entrou em vigor, né, depois de ouvir todo mundo, através do Conselho Federal, se baixou a resolução 599 em 2018. Essas foram as principais finalidades do nosso código, né? Principal era para poder acompanhar a conduta do nutricionista diante do que a gente vivencia hoje na questão de redes sociais, porque o nosso código anterior era de 2003, e em 2003 não se via esse tipo de atuação. E a nossa principal finalidade com a emissão dessa resolução é garantir os direitos do nutricionista, orientar os seus deveres e também designar os limites da sua atuação profissional. Então, é muito importante a gente, além, não é só ter direitos, não é só ter deveres, é também a gente saber o passo adiante, se cabe a mim ou não, ou seja, o limite da nossa atuação. Eu quero que vocês prestem bem atenção que o código, ele diz assim, Código de Ética e Conduta e de Conduta do Nutricionista, ok? Então, muita atenção, os estudantes que já começam a atuar quando estão ainda em formação, que aí é que está o grande perigo, né? Daí é que está hoje a vontade de eu estar aqui conversando com vocês, que a gente tem uma demanda muito grande no Brasil todo
de denúncias quanto o estudante atuando nutricionista. Vamos chegar lá. Bom, como é que está constituído esse nosso código de ética do nutricionista? Ele traz 10 capítulos em 100 artigos. E esses artigos, eles trabalham por meio de cada capítulo sobre responsabilidades profissionais, relações interpessoais, conduta e práticas profissionais, meios de comunicação e informação, que é o capítulo 4, é esse o capítulo que a gente mais trabalha hoje em dia em termos de denúncia dentro do Conselho. Capítulo 5, associação a produtos, marcas, serviços, empresas ou indústrias. Capítulo 6, formação profissional. Capítulo 7, pesquisa. Capítulo 8, relação com as entidades da categoria. Capítulo 9, as infrações e penalidades. E o capítulo 10 são as considerações gerais. Então, nós temos um código que, ao meu ver, é extremamente rico em relação a direitos, a deveres e também aos limites, que são os artigos que falam o que é vedado, né, em termos de sua proibição. E é aqui que a gente vai buscar as capitulações, de acordo com as denúncias que nos chegam, é aqui que a gente verifica se o nutricionista infringiu ou não o seu código de ética. Então, por isso que a gente tem esses 9 capítulos, praticamente 8 que a gente fala, né? São 8 capítulos que trabalham a rotina do nutricionista dentro da sua prática profissional e tudo relacionado com outra categoria, com o seu próprio meio de trabalho, porque às vezes a gente tem processos de infração que estão atrelados a essas relações interpessoais de trabalho. Isso acontece também muito, nós somos muito provocados com essa questão de relações interpessoais. Então, é um código extremamente rico. Quem tiver a oportunidade de ler, isso aí, praticamente, gente, eu digo que deveria ser o livro de cabeceira do nutricionista. Eu tenho comigo 2 resoluções que norteiam o nosso dia a dia, de quem está na ponta, diferente de qualquer área de sua atuação, que são 6 áreas de atuação. A gente tinha que ter bem em mente as informações dessas 2 resoluções. A 600, que fala sobre as áreas de atuação do nutricionista, e essa resolução do Código de Ética, que é a 599. Todas as 2 foram editadas recentes, no ano de 2018, e, para mim, são as resoluções mais importantes, que fazem parte do dia a dia do nutricionista. Aí eu queria só colocar aqui para a gente poder saber bem o significado de cada palavra que tem dentro desses artigos. Ela fala de deveres, cujo significado é possuir obrigação com alguma coisa. Ela fala de direitos, cujo significado é aquilo que é garantido ao indivíduo por razão de lei. E o vedado, que significa que uma determinada conduta é vedada, ou seja, ela não é permitida, ela é proibida. Então, são significados importantes que a cada capítulo daqueles 10 que estão aqui descritos no nosso código, ela traz. Às vezes o profissional diz assim, poxa, o conselho, tudo é proibido, tudo é proibido. Não, não é tudo proibido, é que a pessoa só vai olhar lá porque é vedado. Mas se você for contar quantos deveres e quantos direitos tem, é muito mais do que é proibido. Por quê? Porque o sistema, enquanto Conselho Federal e Conselhos Regionais, eles têm a finalidade de orientar a prática do profissional. E uma coisa que é muito importante a gente saber, em razão da finalidade dos conselhos, que a grande maioria de profissionais, até nutricionistas mesmos, confundem, nutricionistas até bem antigos na sua prática de trabalho, confundem muito
com o conceito de finalidade da existência do conselho. Às vezes as pessoas veem assim, eu não sei o que é que... Eu vou lá no conselho, mas eu não vejo o conselho me proteger. Isso eu já ouvi muito, as pessoas pensarem dessa maneira. E quando não é. O nosso, não sei se vocês conhecem, existe uma historinha, eu gosto sempre de falar. Por que conselho de classe passou a existir no Brasil? Existiam mais de 2.000 profissões no Brasil e era a União, né, o governo federal, por meio da União, que tinha que monitorar a prática dessas profissões. Só que eles, em determinado tempo, viram que não tinha pernas para estar monitorando toda profissão liberal que surgia. Só hoje nós temos mais de 2.500 profissões liberais no Brasil. E aí, na época, a União não tinha pernas para monitorar esses exercícios profissionais que surgiam. Medicina, odontologia, nutricionista, enfermagem, enfim, todas as profissões liberais. E aí, o que foi que a União fez? Delegou a criação de conselhos de classe. E foi aí que os conselhos foram surgindo. A União delegou para esses órgãos que monitorassem a prática de cada profissão que surgisse. Hoje nós temos no Brasil 29 conselhos de classe, mas nós temos mais de 2.500 profissões liberais. Então vejam também o quanto o nutricionista é privilegiado, porque tem mais de 2.500 profissões, mas só tem 29 conselhos de classe. O Conselho de Nutricionistas faz parte desses 29 conselhos. E quando esses conselhos foram criados, todos eles são iguais, na sua mesma finalidade, que é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Então, os conselhos de classe, eles não foram criados para proteger a profissão, qualquer que seja ela. Conselhos de classe foram criados para monitorar o exercício daquela profissão que estava sendo oferecida um serviço para a sociedade. Então, a principal finalidade de todos os conselhos, principalmente da área da saúde, e qualquer conselho de classe, é proteger a saúde da sociedade, é proteger a sua clientela dos serviços que você, como nutricionista, está oferecendo para o seu cliente ou para o seu paciente. Então, é por isso que nós, conselhos, existimos. Não é para proteger o trabalho do nutricionista, não. É para poder monitorar o nutricionista, para verificar se ele está oferecendo um serviço de qualidade, de excelência para a sua clientela. É essa a principal finalidade dos conselhos das profissões liberais. Não é só do nutricionista, qualquer conselho de classe tem a mesma finalidade. É por isso que nós somos designados autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, técnica e financeira. Mas o nosso objetivo é principalmente monitorar o exercício do nutricionista. Porque ele, depois de formado e habilitado, tá? Eu só vou ser considerado nutricionista habilitado se, além do meu diploma, eu tiver o meu registro no conselho, ok? Vamos guardar bem isso, para que não tenham, quando vocês saírem da faculdade, não forem logo trabalhar sem ter o registro, porque se nós fiscalizarmos e encontrarmos um nutricionista só formado e não tem o seu CRM, ele vai responder um processo ético disciplinar, ok? Bom, continuando ainda, mostrando para vocês a importância da nossa existência. Agora, é lógico que enquanto conselho, além da gente fiscalizar, que é a nossa principal função, a gente orienta e a gente disciplina. Por isso que a gente, enquanto conselho, vai editando as resoluções. O Código de Ética é uma resolução. A resolução que eu falei anteriormente, a 600,
Ela é uma resolução que diz quais as áreas de atuação do nutricionista, ok? Então, o Conselho Federal e os regionais é quem editam as normas para a prática do nutricionista nas áreas em que ele deve atuar. Vocês sabem, vocês estão ainda em formação, que hoje nós temos 6 áreas que são legalizadas pelo Conselho para atuação profissional. É muito importante a gente ficar atento a essas áreas, tá, gente? Nós temos problemas sérios com alguns títulos que surgem. Eu sou nutricionista estética. Essa área da estética não está legalizada e nem reconhecida pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Então, eu só posso me intitular como nutricionista comportamental, nutricionista coach, nutricionista de estética. Eu não posso ter essas titulações porque não é uma área legalizada. Eu só posso utilizar como titulação a área e a especialização que eu fizer de acordo com aquelas 6 áreas que a Resolução 600 editou, ok? Bom, vamos falar do principal, porque eu estou falando sempre de nutricionista, mas o meu público hoje é de estudantes, né? É o melhor público que tem para mim. Eu adoro passar essas informações para os estudantes, porque a gente preza, enquanto conselho, por formação de excelência. Quanto mais informação do conselho chegar até vocês, quando vocês tirarem o pé de dentro da faculdade e botarem o pé no mercado de trabalho, vocês vão estar muito aptos a exercerem eticamente, de forma comprometida com a saúde da sociedade. É muito importante a gente colocar isso na nossa mente enquanto nutricionista, porque vocês viram, o Conselho existe para proteger a saúde da população a quem o nutricionista presta o serviço. Então, isso aí eu tenho que levar para a minha prática profissional. Eu tenho compromisso com a saúde do meu cliente. Me preocupa muito, hoje a gente tem muitos problemas aqui de ética, de nutricionista que coloca nas redes, nutricionista formado, fala de dietas da moda, né? Então, ele está preocupado com a saúde do paciente dele? Esse é um questionamento que a gente sempre faz, né, quando vai conversar com esse profissional. Porque a gente, em primeiro lugar, tem que pensar na saúde do meu paciente. Então, quanto mais eu investir em conhecimento, em estudo, eu vou ficar enriquecido com uma bagagem de conhecimento muito grande para que eu possa trabalhar, se for na dieta e qualquer área de atuação do nutricionista, eu vou trabalhar com qualidade para preservar a saúde do meu paciente ou do meu cliente. Esse é o nosso principal objetivo. Nós somos profissionais da saúde e nós lidamos com vidas. Eu não posso, de maneira nenhuma, pensar na minha área de atuação somente no meu marketing. Vou produzir meu marketing, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou botar nas redes, eu estou preocupado com meus seguidores. Quanto mais seguidores eu tiver, melhor para mim. Não é assim que nós vamos construir uma profissão de forma com excelência, né? Então, a gente tem que primeiro preservar a questão do nosso comportamento profissional de forma ética, de forma segura, de excelência, para que, como o meu compromisso é com a saúde do meu paciente, eu possa realmente pensar nele em primeiro lugar e não pensar na minha imagem, nos meus seguidores, nas minhas curtidas, né? E a gente, às vezes, fica pensando, eu entrei numa rede social, a gente já ouviu isso aqui, de um blogueiro, e os blogueiros hoje, a gente, enquanto conselho, é muito questionado. Eles são mais curtidos do que nós, nutricionistas, e o conselho não faz nada, né? A gente já ouviu muitas críticas dessa maneira. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que pensar no princípio da minha formação, né?
eu não tenho que me preocupar com a minha imagem, se eu tenho seguidor, se eu não tenho. Eu sou um profissional da saúde, em primeiro lugar, eu tenho que pensar e me preocupar com a saúde do meu paciente e do meu cliente. Então, a minha preocupação é a saúde do outro e não a minha imagem. Essa tem que ser o pensamento de um profissional extremamente ético, comprometido com a sua atuação profissional. Vamos falar um pouquinho agora desse território, né, que a gente chama que a internet é um território sem fronteiras, e como é que acontece a questão dessa formação profissional. Eu mostrei para vocês lá no início que tem um capítulo, que é o capítulo 4, que fala da formação profissional. Aí prestem bem atenção o que diz esse capítulo em relação à formação profissional. Até onde eu posso atuar? Olha aí que a gente colocou como estagiário. De maneira nenhuma, um estudante pode atuar em um local que não tenha nutricionista, ok? Isso é muito importante a gente entender. Eu quero aprender, eu preciso que quando eu estiver formada eu já sei muita coisa, então eu vou pegar, um dono de uma empresa me chamou para me trabalhar ali no restaurante, e eu vou lá e vou aprender. Chegar lá não tem nutricionista para monitorar, para orientar, para disciplinar o exercício do dia a dia do estagiário em nutrição. E aí, mesmo assim, aquele estudante permanece lá porque ele está aprendendo. Então, muito cuidado com esse aprendizado desordenado. Você só vai poder aprender em um local onde tenha nutricionista. Onde não tem nutricionista, você vai estar no caminho totalmente errado. Nós vamos saber ali mais adiante o que vai acontecer com esse estudante que aceitou ganhar um valor mais baixo, porque para o empregador funciona assim. Ele prefere pagar para um estagiário de nutrição, que ele vai pagar bem pouquinho, do que pagar para um nutricionista, que vai pedir um salário mais alto, né? Então aí ele chama o estagiário, às vezes aconteceu até aqui na UFPA, uma vez eu estive lá, aí tinha uma empresa que colocou um aviso dentro da faculdade, chamando estagiários para trabalhar em unidade de alimentação e nutrição, produção de refeição. Aquilo me chamou a atenção, acho que eu fui muitos anos fiscal, né? Foram 16 anos de fiscal. Quando eu olhei aquilo me chamou a atenção. E aí era uma grande empresa de alimentação. Eu peguei o telefone e eu fiz uma ligação e me passei como se fosse estudante. Aí a primeira coisa que eu perguntei como era que eu levava o meu currículo e tal. E aí eu perguntei, qual é a nutricionista que está nessa unidade? Eu gostaria de falar com ela. Aí, não tem nutricionista. Justamente a gente quer o estagiário, porque aqui são 100 refeições dia, nem precisa ter nutricionista. O estagiário vai dar conta. Aí o estudante, né, com a sede de aprender, vai trabalhar antes do tempo. Não tinha nutricionista. Então aí eu como trabalhava no trabalho no conselho, né, imediatamente eu já estava com os dados da empresa, eu passei para o setor de fiscalização para irem lá fiscalizar e pegaram várias unidades, porque ele estava no aviso, para você ver, ele botou aviso dentro da faculdade. Ele queria 10 estagiários e ele tinha 10 unidades que ele fornecia. Era uma grande madeireira que tinha aqui em Belém, ainda tem, e ele queria colocar só estagiário, não queria contratar nutricionista, porque para nutricionista ele pagava X e para o estagiário ele pagava bem pouquinho, né? E aí o estudante com a vontade de aprender, ele se submete a uma situação dessa, mas que é extremamente perigosa. Vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Eu vou falar sobre isso. Então é importante eu colocar para vocês essa imagem. Eu vou trabalhar como estagiário para aprender. Ok, eu posso ser estagiário se não for um estágio curricular? Pode ser extracurricular? Pode e deve até, né? Porque vai enriquecer a sua prática no futuro, enquanto profissional, diante da sua área de atuação que você escolher. Mas tem que ter nutricionista
trabalhando naquele local onde você vai ser o estagiário, ok? Aí o Código de Ética, dos artigos 66 a 77, ele traz várias situações do que é direito, do que é dever e do que é vedado. Aí ele diz assim, ó, é direito do nutricionista exercer a função de supervisor, preceptor de estágios em seu local de trabalho. Então, é direito dele, né, monitorar estágios. Aí o outro artigo diz, é direito do nutricionista delegar atribuições privativas do nutricionista a estagiário de nutrição, desde que sob a supervisão direta e responsabilidade do profissional, de acordo com o termo de compromisso do estágio. Hoje, gente, os estágios, eles têm uma legislação própria. O Ministério do Trabalho, e que hoje é chamado Ministério da Economia, tem uma legislação própria só para estagiário. O estagiário hoje ele tem direito a férias, ele tem direito a um determinado período de trabalho, entendeu? Então, com a questão da legislação, ele tem uma série de proteções trabalhistas. Então, é legal trabalhar como estagiário para aprender? Sim. Portanto, que tenha um nutricionista supervisionando a sua prática, né? Delegando as atribuições que são privativas do nutricionista para o estagiário, para que ele possa aprender, né? Faz parte do aprendizado, faz parte da nossa formação profissional, a gente participar dentro de várias áreas que a legislação nos concede, a gente tem que aprender o exercício da nossa profissão. E a gente só vai conseguir fazer isso por meio de estágios, seja extracurricular ou curricular. No entanto, a obrigatoriedade de fazer esse estágio na presença do nutricionista é fato, ok? É o certo, é o correto. No artigo 68 diz o seguinte, é dever do nutricionista, no desempenho de atividade de supervisão e preceptoria de estágio, cumprir a legislação de estágio vigente. Essa lei que eu acabei de falar para vocês. Então, quando se inicia um estágio, tem todo um protocolo de assinatura de termo, o estagiário, ele passa por um monitoramento, existe um relatório que tem que ser repassado para poder acompanhar a evolução desse estagiário dentro do local onde ele está praticando o estágio, né? Todo o cumprimento de dessa legislação. E aí a gente entra no que é proibido, né? É vedado ao nutricionista, supervisor, preceptor ou docente, orientador, permitir ou responsabilizar por realização de estágio em instituições e empresas públicas ou privadas que não disponham de nutricionista no local, tá? Então, vejam bem, se um nutricionista, preceptor, supervisor de estágio, colocar, que é um docente, colocar o estagiário dentro de um local que não tenha um nutricionista, o próprio estagiário pode fazer uma representação junto ao conselho, pode informar, olha, eu fui colocado no estágio que nem tem nutricionista lá dentro para monitorar minhas atividades. Que aí, quem é que vai responder o processo ético disciplinar? O docente, o supervisor, o preceptor do estágio, ele vai ser responsabilizado, vai ser aberto um processo ético disciplinar, porque colocou o estagiário dentro de um local onde não tinha a supervisão de um nutricionista, ok? Então, o nosso código, ele aponta, dentro do capítulo de formação profissional, o que é vedado, o que é direito, o que é dever. Então, em relação ao estágio, até onde eu posso atuar? Em todas as áreas de atuação. As nossas 6 áreas de atuação do nutricionista, que estão na Resolução 600 de 2018, mas sempre com a supervisão de um nutricionista. Tá aqui. Isso aqui é uma foto que tem o estagiário e a nutricionista responsável técnica da unidade. Não se pode, enquanto estudante, aprender, estagiar
em locais que não tenha o nutricionista, ok? E aí, o que acontece com esse discente se ele atuar como nutricionista? Por quê? Porque como nutricionista? Ora, se eu vou para dentro de uma unidade, tá? Ainda relembrando aquela unidade produtora de refeição. Se eu chego lá como estudante e vou trabalhar e não tenho um nutricionista, logicamente que eu vou ser o responsável por toda a linha de produção daquela empresa lá. Eu estou aprendendo a ser nutricionista. Cheguei lá, não tem nutricionista, então eu vou ser, naquele momento, para aquele empregador, para o dono daquela empresa, você que vai ser responsável, né? Pela linha de produção, eu dei o exemplo de uma UAM. Então, desde o gênero in natura, distribuição, até a distribuição final, todas aquelas fases, né? Do pré-preparo, preparo e distribuição, aquele estagiário vai ser responsável. E ele vai se intitular um nutricionista, porque não tem. Né? Aí vamos supor que apareça uma fiscalização da vigilância sanitária naquela unidade. O que vai acontecer? O que acontece sempre, quando a vigilância sanitária, não é nem conselho, tá? Foi que todas as unidades de alimentação e nutrição, elas podem ser, devem e são fiscalizadas pela Anvisa, né? Vigilância sanitária na área de alimentos, controle e qualidade dos alimentos. É um setor específico que fiscaliza essas unidades e são eles, da vigilância, que dão um alvará de funcionamento para aquela empresa. Quando eles encontram um lugar assim, em que está um estagiário, né? E ainda não é nutricionista, ainda não tem o seu diploma, eles fazem uma representação para o conselho, comunicando que encontraram um estudante de nutrição trabalhando como nutricionista. E aí, sabe o que vai acontecer, gente? O estudante, ele ainda não tem o diploma, ok? A nossa legislação, para a gente abrir um processo ético-disciplinar, a gente tem uma resolução, que é a 321. Essa resolução, ela trabalha como que a gente instaura o processo, como que a gente instrui, como que a gente julga e como que a gente penaliza um processo ético-disciplinar. Só que a resolução, ela é só para nutricionistas e técnicos de nutrição. Ora, mas eu tenho aqui uma pessoa que não é nutricionista, que foi encontrada lá, é estudante, está trabalhando, e aí o que eu vou fazer com essa pessoa? Nós hoje, enquanto conselho, e todos os conselhos, na verdade, eles têm a seguinte orientação. Se não é nutricionista, é um leigo no exercício da profissão do nutricionista. Então, nós vamos fazer um boletim de ocorrência na delegacia comum, porque isso é um crime, né? Você se passar por um profissional que você ainda não é, você não tem um diploma, não é graduado e nem está habilitado porque não tem CRM. Ainda não se formou, não tem o CRM. Então, é um leigo na profissão do nutricionista. Você está enganando a sociedade. E aí, a gente faz um boletim de ocorrência na delegacia comum, que chama BO, né? E o processo vai tramitar na delegacia, que trata-se de um processo criminal. Além da delegacia, hoje, nós temos uma parceria com o Ministério Público Federal, que essa parceria, através do Ministério Público, essa pessoa ela é chamada para prestar declaração e depoimento, porque também o Ministério Público tem como finalidade fiscalizar os serviços que são oferecidos para a sociedade. E aí, que a pessoa não é nutricionista, vai ter que responder um processo na delegacia comum, criminal, e também junto ao Ministério Público Federal. Hoje nós estamos agindo assim por conta de inúmeras denúncias
que a gente não tinha como resolver dentro do conselho, porque não é nutricionista, então nós não podemos abrir um processo ético disciplinar, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Já pensou? Eu estou aprendendo e eu já vou responder um processo criminal antes até de ser nutricionista, né? Então, a gente tem que repensar muito a questão. E temos que, lógico, a questão é comportamento profissional. Está relacionado com a ética? A atitude de eu dizer não a um estágio que não tenha nutricionista está relacionado com a ética. É o comportamento esperado pela sociedade, pelas instituições, enquanto conselho, enquanto Ministério Público, ok? Então, é isso que acontece com o estudante hoje, que passa a atuar como nutricionista, ok? Nós tivemos algumas mudanças no nosso código de ética que geraram muitas dúvidas para os nutricionistas, tá? A gente conseguiu delimitar que era muita polêmica em relação à publicação de fotos, consulta, atender em loja comercial, propagandas e meios de comunicação, a própria apresentação do nutricionista. Esse foi, para a gente costumava dizer, são os nós que o Código de Ética trouxe. Tanto é que nós vamos futuramente trabalhar um Código de Ética comentado, para a gente poder estar orientando o nutricionista quanto a desatar esses nós que o Código de Ética trouxe. A questão do nutricionista divulgar a imagem do antes e depois também foi muito criticado. A gente teve muito problema com o processo ético em relação a isso. Nutricionista já formado e habilitado, então os artigos trazem que é vedado na questão das redes sociais. O nutricionista não pode trabalhar com a imagem, porque o resultado que você faz com um paciente é um único, individual daquele paciente. Você não pode garantir que aquela foto que você postou do seu paciente do antes e depois vai acontecer com todo mundo que procurar você na sua consulta. Você vai dar garantia que eles também vão emagrecer. Então, você está fazendo o quê? Está enganando. É uma propaganda enganosa. A garantia do sucesso individual não depende exclusivamente de você, depende também do seu paciente. A questão da consulta online, né? Hoje a gente tem aí uma abertura dentro desse artigo, que é o artigo 36, tá? Que ele vedava a consulta online, por isso que eu coloquei aqui. Nós temos hoje uma resolução por conta da pandemia, a 646, que deu abertura para o nutricionista habilitado trabalhar com os atendimentos de consultório de forma online, né? Porque ficou muito tempo parado e aí houve uma pressão muito grande de número de profissionais que viviam de suas consultas, que trabalhavam clinicamente, né, com seus consultórios, e aí essa resolução abriu temporariamente o atendimento online, contrariando sim o Código de Ética, mas por conta da pandemia, tá? Então, essa abertura aí, nessa resolução 646, esse atendimento online está sendo permitido até 28 de fevereiro de 2021. Atender em lojas comerciais, né? Isso também causou muitos processos éticos disciplinares. Loja que vende suplemento, abre o consultório da nutricionista dentro da loja e isso gera processo ético porque é vedado esse tipo de procedimento, né? Porque você não pode fidelizar a marca. Você tem que dar, no mínimo, 3 opções de aquisição dos gêneros do teu plano alimentar ou dos suplementos que você passar no plano alimentar. Você não pode fidelizar a marca. E se, ora, o nutricionista está lá dentro da loja onde vende suplemento, ele vai prescrever só aquele suplemento. Então, isso aí foi muito polêmico também e que nos trouxe uma demanda muito grande de processos éticos. Outra questão é da propaganda, promoções e meios de comunicação, né, que o nutricionista não pode fazer esse tipo de promoção, tá? O artigo 57 polemizou e ainda nos traz
muito problemas, a questão do nutricionista. Já teve nutricionista que colocou o valor da consulta de R$ 1,99, que era para atrair cliente, né? Então, isso vai totalmente contra a questão do código de ética. Outra coisa também importante é a apresentação do nutricionista, muita atenção para essa, eu falei no início. Não pode você botar no seu carimbo títulos que não sejam legalizados pelo Conselho Federal e regionais. Nutricionista comportamental, isso não existe na resolução nenhuma atividade relacionada legalmente com a prática desse profissional. Ele pode utilizar? Pode, não no seu carimbo. Ele pode dizer que é nutricionista que trabalha com a área, pode botar seus certificados dos cursos que ele fizer, coloque no seu consultório os seus diplomas, do curso de coach, curso de nutricionista comportamental, mas a titularidade no seu carimbo, ela tem que ser de títulos de especialidades que sejam reconhecidas pela Asbram. É dever do nutricionista, esse aí é sobre a titularidade, então vocês vão ter acesso, vamos pular porque o tempo está curto. E aí a gente tem as infrações ao Código de Ética, né, que constitui infração ético-disciplinar, a omissão e ainda sob a forma de participação ou conveniência, que implique na desobediência ou inobservância de qualquer modo dos artigos do Código. Então, responde pela infração quem a comete, quem dela participa e quem é conivente com ela. Essas infrações eu já reportei para vocês, que a gente tem uma resolução específica que trata dos processos éticos disciplinares, que é o que a gente, é o que a gente chama de PED, processo ético disciplinar. Essas são as fases do processo: a instauração, que quando chega a denúncia, a instrução, que é trabalhada pela Comissão de Ética, eu também sou colaboradora dessa comissão, o julgamento, que é pelo plenário do Conselho, e a penalização. Então, essa resolução 321/2003, ela trata dessas fases dos processos éticos. Só quem responde processo ético disciplinar é nutricionista formado e habilitado e técnico de nutrição e dietética formado e habilitado. Nós não abrimos processo ético disciplinar para estudantes. Como é que a gente trata a questão dos estudantes? Quando a fiscalização pega um estudante trabalhando como nutricionista. Processo judicial na delegacia comum e vai responder criminalmente, ok? As penalidades do Código de Ética, elas estão nessa lei aqui, olha, 6.583, quem tiver a oportunidade de fazer leitura, essa é a lei que cria todos os conselhos regionais de nutricionistas e o Conselho Federal. Ela normatiza sobre como funciona os conselhos, ela fala de eleição, ela fala das anuidades, ela fala de toda a nossa prática enquanto conselho, tá? E ela traz as penalidades do Código de Ética, que giram através da advertência, repreensão, multa, suspensão do exercício profissional e cancelamento da inscrição ou proibição do exercício. Essas duas aqui, elas são as mais pesadas e só com uma falta muito grave elas são aplicadas por meio de um julgamento e penalização de um processo ético. Aí eu coloco aqui uma fala no final, que a ética é um conjunto de princípios e valores que você usa para nortear sua prática profissional, ao contrário do que acontecia no passado, quando a falta de comunicação entre consumidores limitava as reclamações e críticas ao pequeno círculo de relacionamento de cada um. Hoje, qualquer cliente insatisfeito é capaz de espalhar sua insatisfação por textos, áudios e até vídeos para milhares de pessoas, colocando em risco a atuação da categoria e dos profissionais. Então, está aí a questão do nosso comportamento ético, esperado, né, pelo Conselho em relação, porque quando acontece qualquer falta muito grave, que já aconteceu, a gente já teve profissional em outro estado aqui que foi preso, que saiu na televisão. Hoje, ninguém lembra nem o nome da pessoa, mas todo mundo sabe, foi uma nutricionista lá no estado tal, ela foi presa. Então, eles dizem assim, nutricionista. Então, veja a responsabilidade do peso de toda uma categoria nas nossas costas.
Porque as pessoas não vão lembrar, foi o Paulo que foi preso, foi o João, foi a Fernanda, foi a Lilis. Não vão dizer assim. Vão dizer, foi um nutricionista que foi preso, tá? Então, muito cuidado com a nossa atuação profissional, que seja de excelência, que seja de muita responsabilidade. Esse é um momento riquíssimo que vocês estão passando, que é o melhor momento da vida da gente, o do aprendizado, do conhecimento, da gente se empoderar para que no futuro a gente possa colher os louros da nossa profissão. Tá bom, gente? Eu passei aqui uma homenagem, mas não vai ser possível passar, tá? Porque está no nosso site e essa minha apresentação, ela não possibilitou que a gente passasse. E aí eu agradeço vocês terem me ouvido todo esse tempo, ok? Vamos então dar continuidade aí, Fernanda, se tiver perguntas. Eu vou tentar aqui ver como é que eu mudo. Só um minutinho. Pode falar, Fernandinha. Lilis, muito obrigada pela sua fala. É um assunto bastante polêmico e super importante, né, para a nossa classe. Eu costumo dizer que antes de nós seguirmos uma profissão, nós precisamos conhecer a história dela, as resoluções e as leis que a normatizam. Isso é extremamente importante. Aqui no chat, nós separamos alguns questionamentos, e aí, você quer que eu coloque todos ou eu posso ir perguntando um por um para você? Pode perguntando, sim. Bom, então, o que o Conselho diz sobre a postura de profissionais que expõem pacientes, às vezes de forma constrangedora, e relacionam os mesmos a estereótipos? Qual é a orientação? Eu acabei de falar, né, que o Código de Ética traz que é proibido essa exposição, né? E como que o Conselho age em relação a isso? Geralmente, a gente é provocado. A provocação que eu falo é em relação a denúncias. As denúncias chegam, né? Quem passou por uma situação dessa pode fazer a denúncia. A denúncia tem no nosso site www.crn7.org.br, tem um link que trata só de denúncia. E tem um formulário lá específico, em que qualquer pessoa entra, preenche todo aquele formulário, anexa, digitaliza todas as provas, tá? Para que aquela denúncia seja qualificada, tem que preencher todo o formulário e trazer tudo que está sendo orientado que seja anexada à denúncia, tá? A resolução ela é bem clara quando ela diz que a gente só vai tramitar e verificar uma denúncia se essa denúncia for qualificada. E ela é qualificada quando o relatório está todo preenchido, das perguntas que tem lá, a pessoa tem que se identificar, o sigilo é absoluto, tá? Não tem como, ninguém vai saber, a não ser que lá na frente, no processo, tenha uma careação, porque às vezes o denunciante, o denunciado, às vezes pede careação e ele tem direito, em qualquer tempo de defesa, ele tem direito a ser atendido. E nessa careação, às vezes é preciso colocar denunciante e denunciado para se confrontar, né? Mas o Conselho vai agir dessa forma, por meio da investigação e a tramitação e instauração de um processo ético disciplinar, ok? Sim. E aí, Lilis, quando algum profissional ele posta fotos de dados antropométricos dos pacientes nas redes sociais, essa atitude é permitida, né, de acordo com o Conselho, porque muitos profissionais eles postam fotos do antes e depois, mas dos dados antropométricos, né? Eles não expõem o paciente em si, a imagem, e sim os dados referentes ao paciente. Na verdade, eu oriento que se faça a denúncia, porque é uma forma de exposição. Eu vejo que é assim, eu consigo ver que é uma forma de burlar a resolução, né? Que a resolução ela é bem clara. Você expõe imagem. Eu não estou expondo a imagem. Eu estou só colocando os dados antropométricos. Então, nós temos uma comissão de ética dentro do conselho, né? Formada por conselheiros, nós temos um tribunal de ética e o próprio plenário. Na verdade, tem a comissão e o plenário que funciona como tribunal de ética.
E aí vai ser avaliado, entendeu? Apesar de que não expôs a pessoa, né, a imagem, mas fez a exposição dos dados, porque ele sente que isso é uma forma de atrair a clientela, né? Ele vai expor, se eu colocar isso aqui, muita gente vai seguir, olha, esse tipo de resultado, eu vou com esse é esse o objetivo do nutricionista, né? É a exposição para captar seus clientes. Então, ainda mesmo assim, não é a imagem, mas como a gente tem um plenário que funciona como tribunal de ética, esse plenário vai avaliar. Por isso que eu sugiro que, mesmo que não seja a imagem, o que estiver com exposição, que ele possa fazer a denúncia para o conselho, de forma qualificada, conforme está lá as orientações no nosso link, ok? Que aí vai ser feita uma análise da situação, a gente pode até recorrer à questão do Conselho Federal também, entendeu? Então, nós somos o tribunal, como a gente diz, primeira instância, mas se pode recorrer ao Conselho Federal, que a gente coloca como última instância. Certo. Tem mais algumas perguntas aqui, e a próxima é de fato relativa a isso, a exposição do paciente. A pergunta é: o nutricionista pode repostar a publicação do seu paciente? Nós sabemos que a rede social, o Instagram, tem a possibilidade do paciente marcar o profissional, né, que o atendeu, e o profissional pode fazer esse repost. Então, é ético o nutricionista fazer isso? Não, ele tem, na apresentação que eu fiz, inclusive é porque eu não li tudo, porque meu tempo estava muito curto já, e o Mauro veio me sinalizar que o tempo estava pequeno. E aí, tem uma orientação no slide, se você for ver, sobre a questão da exposição das redes, que tem uma orientação do Conselho Federal, em que o nutricionista já deve orientar seu paciente para que não faça isso, ok? Ele já está fazendo uma orientação, o próprio código já orienta. Ah, mas não fui eu que fiz, foi o meu paciente, mas você tem que orientar no momento da consulta que ele não marque, que ele não faça, entendeu? Porque está infringindo o código de ética. Tem num slide lá, os alunos vão ter acesso, já está fazendo uma orientação. Os alunos vão ter acesso à apresentação? Se você permitir, eu posso repassar a eles. Então, eu acho interessante que repasse. Pode repassar, que tem justamente uma fala no artigo que fala da exposição. E aí, a questão de marcar, o próprio código traz uma orientação em relação a isso, que é para o nutricionista já orientar que não faça essa prática. Muito bom. Bom, quando outros profissionais da saúde prescrevem uma dieta, como nós devemos proceder? E quais são as diretrizes e as providências do Conselho em relação a alunos que exercem ilegalmente a profissão do nutricionista? Eu acho que eu já respondi essa, né? Na explanação. Na apresentação. Eu acredito que deva ter ficado claro. Né? Eu posso repetir. Como é que a gente faz? Quando a gente recebe, geralmente isso vem em denúncia para nós, tá? Chega aqui a denúncia e é um aluno que está trabalhando, como já fazendo prescrevendo, trabalhando em consultório. E aí a gente, como não é nutricionista, nós não podemos fazer visita, verificação, porque não é nutricionista. Para nós, como não é habilitado, nem graduado, é um leigo no exercício da profissão de nutricionista. Então, a gente teve uma época, logo quando saiu o Código de Ética, que ele saiu em 2018, nós fizemos um trabalho de orientação. A comissão chamava essas pessoas e conversava, reunia a comissão, mostrava que tinha sido feita denúncia, e a comissão dava um prazo, geralmente era com postagem, tá, gente, nas redes. Falava como nutricionista, dizendo para fazer a dieta tal, na sua rede social. E aí a gente dava um prazo para o aluno retirar,
E se ele não retirasse dentro daquele prazo que a gente dava, a gente prosseguia adiante, que era para a delegacia comum, fazer um boletim de ocorrência, relatando o fato, porque isso é crime. É crime. E aí depois a gente repassava para o Ministério Público Federal, que a gente hoje tem uma parceria com o Ministério Público. E a pessoa ia responder criminalmente também no Ministério Público, porque é um leigo no exercício da profissão do nutricionista, tá? Então é assim que a gente procede, a gente recebe, tem que ser provocado, essa provocação são as denúncias formalizadas, qualificadas, aquelas que preenchem todos os requisitos que estão lá orientados no nosso site, tá? A pessoa tem que se identificar, viu, gente? Tem muita gente que não gosta de fazer denúncia porque tem que dizer o nome completo, tem que dar endereço, mas se não for dessa forma, nós não podemos acatar a denúncia, porque a resolução determina isso, que a gente só pode tramitar, averiguar, instaurar processo vindo de denúncia, se essa denúncia for qualificada. Então, ela tem que atender todos os quesitos da resolução, para que a gente possa fazer essa apuração, tá? Então, para o aluno, a gente trabalha dessa forma, tá? Logo no início, como eu disse, a gente chamava o aluno e também a gente chamava a própria instituição, chamava o coordenador do curso, mandava ofício. Isso foi uma coisa muito crescente em 2018, logo que saiu a resolução. E aí a gente ainda passou metade de 2019 trabalhando isso, mas as pessoas não obedeciam e aí a gente tramita dessa outra forma, ok? Teve outra pergunta. Você... A outra pergunta também é mais ou menos nesse sentido, né? Quais seriam o que nós devemos fazer com profissionais que prescrevem planos alimentares, dietas, e na realidade você respondeu na apresentação que nós devemos sempre procurar o conselho, né, e fazer uma denúncia de forma pertinente, né? Adequada. Realmente até parece um pouco que as perguntas são muito parecidas, porque de fato eu acho importante, né, deixar muito claro para os alunos sobre como que o nutricionista deve se portar, principalmente nas redes sociais, né? Também os próprios acadêmicos. A gente conversa muito com eles sobre como que eles deveriam se portar enquanto acadêmicos do curso de nutrição nas redes sociais. Então, o que é permitido a eles, se eles podem, né, colocar algumas orientações nutricionais, o que eles poderiam, né, de que forma eles poderiam estar usando essa rede social deles enquanto acadêmico do curso de nutrição. Fernanda, eu digo para você o seguinte, existe uma fragilidade muito grande nessa questão de como orientar o estudante a usar suas redes sociais. Na verdade, enquanto conselho, eu falo como conselho, nós não temos nenhuma orientação para estudantes, entendeu? Todas as nossas orientações, elas são para o profissional formado e habilitado, para o seu exercício. Quando o estudante coloca qualquer relação, às vezes ele até coloca Nutri, aí bota o resto do seu endereço eletrônico, né? Mas no próprio nome do endereço eletrônico, ele é estudante, mas ele já coloca Nutri. Então aí ele já está pecando, ele já está incorrendo no erro. A maioria das pessoas que querem fazer, enquanto estudante, orientações nutricionais em suas redes pessoais, elas já atrelam essa prática a como se fossem profissionais. Então, é uma linha de uma fragilidade muito grande. Confesso a você, hoje o Conselho não tem nenhuma orientação para o estudante se portar em rede social. Por quê? Porque nós, enquanto conselho de classe, não cabe a nós direcionarmos orientação, disciplinar e fiscalizar estudante. A nossa relação com o estudante, enquanto conselho, é por meio de uma comissão de formação profissional,
onde a gente deseja estar dentro das instituições para estar falando do seu futuro, para estar orientando quanto ao comportamento ético, quanto a uma prática de excelência, mas sempre falando em relação ao seu futuro. Hoje, eu garanto para você, não existe nenhuma orientação de nenhum dos 10 conselhos de nutricionistas direcionadas para estudantes. Porque o nosso olhar é para o nutricionista formado e habilitado. A nossa responsabilidade é com o nutricionista depois que bota o pé para fora da instituição formadora. Cabe a nós, conselho, orientar, disciplinar e fiscalizar esse exercício profissional dele. Ele é nossa responsabilidade, porque na verdade a nossa responsabilidade não é com o nutricionista, é com a saúde para quem aquele nutricionista vai prestar o seu serviço, em qualquer área em que ele deseja atuar, entendeu? Então hoje nós não temos nenhuma orientação para alunos, como devem se portar em redes sociais, porque é uma linha muito tênue, a fragilidade é muito grande. Ele, de uma hora para outra, ele extrapola sem se sentir. Então, é perigoso até para o conselho, como instituição que regulamenta o exercício, que legisla sobre o exercício profissional, orientar estudantes de como se portar em redes sociais. Entendeu? É perigoso, é muito perigoso, porque para nós, assim, até se acontecer, imagina, de alguma orientação, aí um nutricionista que se incomodar com um aluno que está usando suas redes sociais para fazer orientação nutricional, ele vem no conselho nutricionista e faz uma denúncia, ok? Para o conselho apurar. Aí a defesa do aluno vai ser dizer, olha, mas eu fiz o que o conselho me orientou. Então, nós orientamos errado, entendeu? Então, não existe como conselho orientar como o estudante se portar em suas redes sociais, né? Ele não tem nem maturidade e nem formação profissional para tanto. Ele só pode fazer isso depois que ele concluir toda a sua grade curricular, né? Que ele fizer os seus estágios e que ele estiver apto para exercer a sua profissão. Essa aptidão, ela vem da formação, passa pelo estágio de colação de grau e depois pelo registro no conselho. Sem isso, é impossível que a gente oriente como ele se portar nas redes sociais. Porque eu garanto para vocês, 90% dos processos que deram entrada aqui de denúncia contra estudante foi oriundo de nutricionistas. Nutricionistas denunciando estudantes, porque se incomodam, entendeu? O estudante não pode fazê-lo e ele vem e faz. Porque ele está em aprendizado, ele ainda não tem o domínio total. É igual aquela frase que eu coloquei no final. A nossa responsabilidade, enquanto informações que nós vamos estar dando, ela traz em um contexto de uma categoria como um todo. Pode fragilizar o exercício de muitos. Ele está aprendendo. Ele não tem habilidade nem conhecimento integral para fazer qualquer tipo de orientação, de forma a orientar a sociedade quanto aos princípios da nutrição. Ele ainda não tem. A gente teve um problema sério aí, teve um estudante que colocou que ele era 99,9% nutricionista, só estava faltando receber o diploma. E teve uma negligência de uma orientação que ele deu, que a própria pessoa com quem ele estava fazendo a orientação denunciou ele no conselho. Então, é perigoso, é frágil. Eu acho que vocês, enquanto instituição formadora, devem estar estimulando a fazer de forma correta, não como utilizar as suas redes sociais. Nesse momento, eu ainda não sou profissional. Então, prepare a sua atuação profissional com responsabilidade, com segurança, com consciência ética,
que aí, com certeza, você vai ter muito sucesso, né? Então, a gente coloca, às vezes, o carro na frente dos bois e lá na frente a gente peca e responde por processos. E antes de ter o seu número de registro, você já está na lista negra. Então, veja aí o quanto é pesado antecipar as coisas, né? Então, tem que ter muito cuidado. Hoje, pode ser que mude, pode ser que um dia, mais lá na frente, né? Tudo é possível. Não posso dizer para você que isso jamais vai acontecer. Mas hoje, o conselho faz esse tipo de orientação. Orientar como o aluno deve se portar nas suas redes sociais. Não existe isso em conselho nenhum de nutrição. Ok, Lilis, a hora passou voando, já tem 1h20, né, que a gente está com essa apresentação. Realmente é muito bom falar contigo, né, falar com o conselho, a gente se sente mais amparado enquanto instituição de ensino, acho que os alunos também e os demais professores. Para finalizar as perguntas, eu queria, então, só trazer um último questionamento, que é sobre o profissional nutrólogo, né? Um estudante colocou aqui que queria saber se o nutrólogo pode prescrever dieta e qual é a posição do conselho em relação a isso, e como nós, né, devemos, enquanto profissionais da nutrição, futuros profissionais da nutrição, atuar. Na verdade, a gente tem que entender primeiro o que é esse título, né? É uma especialização. O médico, ele faz uma especialização em nutrologia, então ele estuda, ele tem todo um preparo dentro dessa área de nutrição humana, né? É um curso de especialização e ele recebe essa titularidade, né? Nós já recebemos vários processos, sim, de médicos que nem seriam nutrólogos, mas médicos prescrevendo. E por conta disso, nós tivemos o seguinte entendimento da parte jurídica do conselho, especificamente aqui o nosso, em relação a gente estar definindo bem os nossos espaços, os nossos limites. Então, quando se tratar, e aí a gente vai receber a denúncia e vai ver de que forma nós vamos apurar aquela falta. Primeiro, a gente designou, para poder tratar a questão da denúncia, nós designamos quais seriam esses limites. Porque se o médico faz um curso de especialização, é 1 ano, é 2 anos, ele estudou nutrição humana, ok? E ele vai ficar com esse título de nutrólogo. E aí, o que cabe a nós, enquanto conselho, verificar diante da denúncia? O limite que nós traçamos foi o seguinte: olha, prescrição dietética é do nutricionista. O que é uma prescrição dietética? Vocês sabem, vocês estão estudando, vocês sabem, né? Prescrição dietética trabalha com macro, com micronutrientes, né? O NPK, o NDPK, trabalha com tudo isso dentro do plano alimentar. Ele faz aquela prescrição com esse olhar, prescrição dietética. Prescrição dietoterápica é a prescrição médica. O que é dietoterápica? A dietoterapia, ela está relacionada com uma patologia, ok? Essa patologia, ela é diagnosticada por quem? Pelo nutricionista ou pelo médico? Pelo médico. Nós, enquanto nutricionistas, não podemos diagnosticar nenhuma patologia. Quando o paciente chega até o nutricionista, ele já traz a patologia diagnosticada, né? Um nutricionista que tem seu consultório clínico, ele vai tratar da dieta de cunho dietética. Quando vem por uma prescrição do médico, aí é que a gente vai ver. Quando é que a gente vai abrir um processo por exercício legal da profissão para o médico? Porque ele é nutrólogo e porque ele fez uma dieta. Quando a gente vai analisar a dieta que ele fez. Se ele fez uma dieta traçando toda a parte dietética, dizendo qual é o micronutriente, o macronutriente, colocando tudo aquilo que o nutricionista faz de forma privativa, porque ele tem uma lei,
a 8.234/91, que diz são atividades privativas do nutricionista, prescrever dietas, ok? Mas a nossa prescrição é de cunho dietético. A prescrição do médico é de cunho dietoterápico. Ele vai dizer que a dieta é para hipertenso. Ele não vai dizer especificamente como nós temos que fazer o nosso plano alimentar. Agora, se na denúncia chegar para nós a prescrição da mesma forma que é obrigado o nutricionista a fazer, a prescrição dietética, aí sim a gente vai tramitar um processo junto à delegacia, igual como a gente faz com o leigo no exercício da profissão. Por quê? Porque a gente tem a base da nossa lei, a 8.234, que diz que a prescrição é da dieta exclusivamente do nutricionista. Prescrição dietética. A prescrição do médico, ela tem que estar relacionada à patologia, porque ele tem informação para isso. Principalmente quem fez um curso de nutrologia e que tem a especialização de nutrólogo. Ele pode fazer a prescrição dele, tá? Mas a prescrição de cunho dietoterápica, relacionada com a patologia. Se nessa prescrição dieteterápica ele desenvolver uma prescrição igualzinha a que o nutricionista deve desenvolver, falando do macro, micronutrientes, NPCal, NDPCal, tudo como manda o que a gente estuda, aí a gente vai ter que abrir um processo também contra o médico. Por quê? Porque ele invadiu uma área que era privativa do nutricionista. E com certeza, esse médico que prescreveu, que tem o título de nutrólogo, ele não vai prescrever da mesma forma que o nutricionista deve prescrever a dieta. É por esse motivo a importância do conhecimento. Então eu sei hoje que existe diferença entre prescrição dietética e prescrição dietoterápica. Existe. Prescrição dietética, ela é exclusiva do nutricionista. Ela vai dizer quanto de cálcio tem que ter, quanto de proteína tem que ter, dá o percentual. Não é isso que a gente aprende na faculdade? Essa é a prescrição do nutricionista. O médico não deve prescrever dessa forma. Se prescrever dessa forma, ele está invadindo a nossa atribuição. Aí ele vai responder um processo ético como leigo no exercício da profissão do nutricionista. Agora, cabe a ele a prescrição dietoterápica? Cabe. Porque a prescrição dietoterápica está relacionada com a patologia. E quem faz o diagnóstico da patologia é o médico, não é o nutricionista. Ok? Lili, existem infinitas perguntas, né, dúvidas aqui no chat. Tenho recebido também alguns questionamentos pelo WhatsApp, mas infelizmente, por conta da hora, eu vou ter que encerrar, né, essa palestra, essa primeira palestra na tarde de hoje. Mas fica aqui o meu agradecimento ao CRN7, né, sendo representado por você, Lilis, e também pelo Mauro. Então, a comissão organizadora do evento agradece a participação de vocês. Nós ficamos muito felizes por vocês terem atendido o nosso convite. Eu sei da demanda que o Conselho tem para cuidar de uma regional tão grande, e o curso de nutrição se coloca à disposição desse Conselho Regional. Gostaria também de agradecer os nossos intérpretes por todo esse apoio durante a apresentação dessa palestra. Toda a nossa gratidão a vocês. Aos participantes, nós iremos dar um pequeno intervalo de 10 minutos. Então, às 15h40, nós voltamos com a palestra Avaliação Nutricional e Atendimento Clínico em Pacientes Veganos, que vai ser ministrado pela nutricionista Sara Grotti. A nutricionista Sara Grotti está participando da palestra aqui, está ouvindo a palestra, então ela nos deu essa autorização, né, de começar a palestra dela 10 minutinhos depois. Então, mais uma vez, gratidão a vocês, e pode ficar com a palavra. Fernanda, agradecendo também, eu não posso me estender nos agradecimentos, é uma honra para mim estar aí com vocês, daqui de Belém, está dentro do Acre, foi muito boa a experiência. Eu tenho total interesse em responder todas as perguntas, se mandarem para o meu e-mail. Se você mandar, eu respondo a todos. O tempo é curto, mas eu tenho interesse
na informação que a gente vai repassar, que é muito importante. Eu sei que cada um que tenha dúvida, se perguntar, vocês não sabem o quanto é importante para nós, enquanto conselho, responder e orientar vocês da melhor forma possível. Obrigada. Lilis, eu quero te avisar que eu vou então fazer todo esse compilado das dúvidas e lhe dizer que agora eu não vou te dar mais paz. Eu tenho o seu WhatsApp, o WhatsApp do Mauro. Sim. Então, com certeza, nós aqui da UFAC vamos nos sentir mais próximos de vocês. Pode me colocar nas suas aulas de legislação, eu sei muita coisa. Vou ajudar eles. Muito obrigada, gratidão, tá? Obrigada. E, pessoal, daqui a pouco nós retornamos nesse mesmo link. Ok. Pronto, Mauro.